Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Resenha Elétrica, podcast da Cobrecon. E hoje o tema é vendas. E vendas para mim é um tema fundamental. Você pode ser um ótimo profissional. Você pode ser ultra capacitado, mas se você não souber vender, colocar o teu valor naquilo que você faz e cobrar certo, você não vai ganhar o dinheiro que você merece. Por isso a gente trouxe aqui uma pessoa que manja muito do assunto, que está aqui na minha frente. O meu xará, o João Gonçalves, ele é consultor comercial de várias áreas, mas também dessa, né, João? Conta um pouquinho, quem é você? Bom, olá, obrigado, João, amigos da Cobrecon, prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite, sucesso à Resenha Elétrica. Eu tenho 59 anos, sou formado em Educação Física, comecei a área de vendas. Ao exercer a Educação Física, eu trabalhei na Papais por muitos anos, minha carreira toda foi lá. Papais, aquela de chave? Cadeados e fechaduras. E meu nome era João do Grêmio, formado em Educação Física, cuidava do Grêmio da empresa. E pelo fato dos funcionários não terem como comprar cadeados e fechaduras por uso próprio, vieram até mim, então tá bom, passa para o Grêmio vender. Com o tempo, e por jogar bola com eles, por treinar com eles, por fazer eventos com eles, eu sabia muito de como era feito o cadeado, a fechadura, e comecei a ter destaque. Para isso, virar vendedor foi um pulo, de vendas para supervisão foi natural, aí você tem que fazer uma refação na carreira. Entrei em MBA, essa coisa toda, cheguei até MBA em Marketing, né? E cheguei até a diretoria comercial, saí de lá em 2013, já às vésperas da venda da empresa. Lá naquele momento eu abri a Essencial Consultoria, são 12 anos já como consultor, trabalhando em projetos de inteligência comercial, mas com foco no Maticom. Então, empresas que precisam expandir ou melhorar suas vendas, que querem dar o chamado turnaround, fazer uma melhoria comercial no seu time, expandir negócios, são as nossas especialidades. Então você tirou a tua energia do esporte e trouxe para a elétrica. Para fazer negócio. Ah, essa piadinha foi boa. Foi Diz boa. uma coisa, vamos começar pelo começo. Vender produtos, que era como você dizia, vender papais, por exemplo, e vender serviço, que é o eletricista que está lá vender o trabalho dele, é a mesma coisa ou é diferente? É igual e é diferente, né? Michael Porter fala que só existem duas estratégias competitivas. Ou você é diferente ou você é mais barato. Eu posiciono a venda por aí. E defendo muito um conceito do professor Flávio Veiga, de Curitiba, que fala que vender é ajudar o seu cliente a tomar uma boa decisão. Boa para ele. A partir do momento que você tem uma tabela de preços que teoricamente lhe atende, um prazo médio que lhe atende, uma condição de entrega que lhe atende, teoricamente, ela é boa para você. Mas se seu cliente não entender que aquele negócio que ele está fazendo está sendo bom para ele, vai pintar frustração, revolta e nunca mais você vai fazer negócio com essa pessoa. Então, partindo do ponto que você está ajudando o seu cliente a tomar uma boa decisão, a venda ela vai ser de serviços ou produtos muito parecida. Mas vender o tangível e intangível é vender o carro ou vender a viagem. Quando você compra o carro, você toca nele, você sente o cheiro, você vê se o banco está o ajuste perfeito da sua coluna, a tinta lhe agrada ou não. Um pacote de viagem diferente. Você está comprando o sonho, o intangível. Será que vai chover no dia? Esse hotel é bom mesmo? Então eu tenho que tangibilizar o intangível, né, de materializar aquilo que parece só um sonho, e eu só vou ver quando eu utilizá-lo. E aí entra também o serviço do eletricista, para poder diminuir a tensão entre a expectativa e a realidade e a entrega. Ou seja, o alinhamento de expectativa é talvez o primeiro passo. Só que o grande ponto, e eu gostei disso que você falou, é que quando eu contrato o eletricista, a não sei que eu já tenha trabalhado muito com ele, eu estou comprando no escuro. Claro. Eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, se eu pego do eletricista, é mais difícil ainda do que o pintor, do que o outro. Por quê? Porque o pintor ainda vejo ali a tinta na parede. Perfeito. O eletricista eu não sei nem o que ele colocou atrás da parede. Ótimo. Se o conteúdo é bom, se o conteúdo é ruim. Então, como o eletricista consegue transmitir essa, sei lá o que termo você vai usar, confiança, credibilidade para o consumidor,
se ele ainda não for conhecido por esse consumidor? João, é perfeita a colocação. Primeiro que a gente tem dificuldade, às vezes, em tangibilizar isso, né, em materializar. Eu vou fazer uma comparação com uma visita a um restaurante típico do Nordeste que aconteceu comigo muitos anos atrás. O arroz, quando você come, você não vê a marca dele. O feijão também não, o alface também não. Poucos pontos que você tem para vender a marca e a confiança do seu restaurante para o seu consumidor, talvez seja ali o azeite que você coloca, uma marca boa, os refrigerantes que você vai servir, a carta de vinhos, pois o azeite na comunicação era um azeite tão ruim, mas aqueles óleo composto, que aí você faz uma análise direta. Se ele economizou no azeite, a marca de arroz talvez não seja tão boa. E acredite, não estava tão bom. Então, quando eu tenho o prazer de trabalhar com marcas poderosas e consigo comunicar que no meu trabalho eu vou usar a marca o cabo que eu utilizo é Cobrecon. Olha só, marca reconhecida pelo Inmetro, avaliada, aprovada, reconhecida pelos profissionais que utilizam. Olha que segurança eu passo para o meu consumidor final. Então, tangibilizar também tem que se colocar, alicerçar com marcas poderosas. O que acontece quando a gente vai fazer uma compra, e aí vamos fazer o inverso, né? Eu tenho a notoriedade do trabalho, o Google, outro dia passou um especialista aqui falando de como você ganhar mais notoriedade nas redes. Então, o Google me indicou, ou o mais poderoso dos indicadores, que é o boca a boca. Fui indicado por uma pessoa tal, eu vou receber ligação. Começa aí já a sua materialização, a sua venda. Geralmente é assim, alô! É um alô grosso, é um alô chato. Tipo assim, quem está me interrompendo nesse momento? Mesmo que essa pessoa, que esse profissional, esteja num momento de trabalho que está atrapalhando mesmo, ele pode ter um WhatsApp ali para falar assim, obrigado pela sua mensagem, e assim que possível retornarei. É uma resposta pronta. Ou, se ele vai atender mesmo, oi, João Eletricista, bom dia. Oi, seu João, só fulano e tal, aqui estou pegando uma indicação do senhor, queria um serviço. Olha, eu estou no meio de um atendimento, a senhora se importa se eu ligar em alguns minutos? Começa aí. Mostre respeito para o teu cliente, que naquele momento está sendo atendido por você, e respeito também numa ligação. Aí você consegue agendar uma visita na residência da pessoa. Seja pontual. Pontualidade hoje, muito difícil você respeitar por causa de trânsito, mas a comunicação está na palma da nossa mão. Então, eu sei que eu vou chegar um pouco mais tarde, manda um zap para a pessoa. Olha, vou atrasar um pouquinho, estou a caminho. Torpedo, um torpedo, né? Você vê que a gente se trai pela idade. A gente se trai pela idade. É. Aí você chega no atendimento e aí acontece um momento mágico. Como que eu vou me vender e como que eu vou me diferenciar dos demais? Eu tive um envidraçamento de sacada no meu apartamento. A pessoa que foi me atender, ela colocou a polaina descartável na entrada do apartamento. Ela subiu pelo elevador, com botina, com todos os aparatos. A hora que ela entrou no apartamento, polaina descartável. Não custa nada isso, né? Mas quanto essa pessoa mostra naquele momento que ela está preocupada com o piso, com o carpete, com tudo que tem ali dentro. Olha quanto custou o nada de uma polaina descartável, o respeito pelo profissional. Aí você vai fazendo o orçamento e vai detalhando todos os detalhes, todos os pontos que o cliente vai pedindo. Apontando ponto a ponto, questionando, olha, a senhora vai fazer assim, por que não utilizar uma tomada USB já pronta? A senhora tem problemas aqui com tal coisa? Começa a investigar, começa a entrevistar o seu cliente. E entrevista usando perguntas abertas. As perguntas abertas facilitam a venda, né? Não é sim ou não, chove muito aqui, sim ou não, acabou o assunto. Eu até queria entrar nesse tema, mas eu queria falar antes, no passo anterior que você falou da polaina, porque há uns 4 anos atrás foram pintar meu apartamento. E eu lembro que o rapaz foi pintar. Eu sou de uma época, eu sou da época dos torpedos, que você ia falar, eu sou de 81. Quando eu era pequeno, quando ia um pedreiro na minha casa, um pintor, quando eu era criança, ia de qualquer jeito, com a camisa aberta, um monte de pelo caindo pra fora, um chapeuzinho não sei o que pra arrumar lá.
Agora que eu tô mais velho, parece que essa geração mudou. Chegou o cara pra pintar, ele foi realmente com aquela, eu não sei se é escapulaina, mas com aquilo que se usa em um sapato tipo de médico, que eles botam tecidinho pra entrar na tua casa. Isso aí. Ele entrou com uma roupa mais bonitinha, tarana. Semana retrasada, isso é verdade, foi trocar um cara pra ver uma como é que chama? Na varanda, aquilo que desce lá. Persiana. A persiana. O cara foi de blazer. Blazer, que eu digo, é um blazerzinho, uma roupa de botão blazer. Eu pensei que era o dono da empresa, fez o orçamento. Depois fechamos o negócio, é o mesmo cara do blazer que foi com outra roupa ali. Isso já faz parte dessa confiança? O jeito que você se veste e assim por diante? Claro. Ou eu sou diferente, ou sou mais barato. O consumidor está vendo nesse momento o respeito que ele teve para entrar na sua casa. Tem pintores, tem profissionais que vão com a camisa de time de futebol. Ah, é. Vão com camisa de político. E às vezes vão com camisa briga do Palmeiras. Ah, mas aí seria um privilégio. Mas olha só que loucura. Vai que é uma pessoa com uma tendência política mais radical. E vai com roupa de político. E aí, vai arrumar confusão. Mas Vai perder a venda para ele mesmo. Eu que tive sorte e foram dois mais arrumadinhos, ou a maioria já começou a entender o poder de ir mais arrumado? Existe o entendimento de que se eu não melhorar, eu vou cair na valeta comum do preço. Então, motoristas de táxi e aplicativos que já falam inglês, que tem uma água sempre ali pro seu cliente, que tem um bombom, uma bala, isso não custa nada e valoriza ele. Então, o diferenciar em pequenas ações que não custam quase nada, para falar a verdade, o torna mais referenciado, mais indicado. E aí, no orçamento, detalhadinho, bonitinho, uma prancheta, uma organização, as ferramentas de medição prontas. Ah, eu vou ter que ir no carro para buscar agora minha trena que eu esqueci. Não, então tem aquele seu kit básico para orçamento. Detalha este orçamento, porque é importante. Não é assim, serviços gerais na casa do João, R$1.000. Não. Olha, trocar a lâmpada, R$50. Trocar resistência de chuveiro, R$50. Trocar o painel, R$200. Especifica isso. Por quê? Vai que o João queira mais 2 painéis. Não é a mesma coisa trocar 2 lâmpadas, o custo é diferente. Então, mostra quanto vai ser o passo a passo disso. Mostra que esse orçamento está muito bem em linha com aquilo que você pediu. Na hora de você negociar o pedido, aí vai ter lá, materiais utilizados. Destaque esses materiais. 2 rolos de fio Cobrecon 4 milímetros. 4 interruptores da marca XPTO, 300 parafusos da marca ABC, ou de aço inox e assim por diante. Quanto custa esse material? E deixa claro, pesado consumidor, se o senhor quiser comprar, esses são os preços que eu tenho no meu sistema, sou cliente das lojas A, B e C e já compro com regularidade. Agora, se a senhora quiser fazer a compra, fique à vontade. Isso que você está falando até agora é essa tangibilização, essa tentar transmitir a confiança para o consumidor, já que ele não sabe como é que é o seu trabalho na prática. Claro. Mas o que você já tinha começado a falar, e eu te trouxe para esse momento de novo, era sobre a famosa venda consultiva. Vamos voltar para esse assunto, isso de fazer as perguntas para o consumidor. E aí explica melhor para a gente, quais são as perguntas que não podem faltar? O que é uma pergunta aberta? Você falou assim, faça perguntas abertas. O que são perguntas abertas? Por que é importante essas perguntas? Porque às vezes até quem tá lá fala assim, não vou perguntar nada porque eu já sei a resposta de tudo, eu não quero incomodar. Por que é importante isso tudo? Então a pergunta aberta, ela deixa o cliente responder com mais tranquilidade e com mais detalhes aquilo que ele está querendo. Por exemplo, qual o problema que a senhora tem aqui na sua residência que a senhora está acusando a queda de energia com tanta frequência? Quando acontece isso? É diferente de perguntar assim, a energia cai com frequência na sua casa? A resposta que virá é sim ou não. Por que acontece isso? Ou quando a senhora sente esse tipo de situação, ela vai falar, quando chove, quando eu ligo o air fryer, quando a gente liga 2 chuveiros, aí você começa a ter um entendimento do que pode acontecer. Que outro tipo de aparelho, a senhora liga aqui no seu ambiente? Eu ligo A, B e C. Então a gente tem uma solução. Por que não fazer aqui uma distribuição de energia? Por que não colocar um roteador de internet diferente? Por que não colocar um ar-condicionado separado nesse ambiente?
Então, você já tem a sua expertise, né? O profissional que está nos assistindo, ele já sabe o que pode fazer, mas ele tem que ouvir que esta reclamação, que esta dor parte do consumidor. Porque eu só vou comprar uma coisa que está me incomodando. E se eu não entender que aquilo é um incômodo e eu tenho uma solução para aquilo, uma coisa melhor, a pessoa vai continuar utilizando o Benjamin. Se eu não alertá-la, olha, só eu sabia que utilizar um Benjamin com 3 ou 4 tomadas pode ser prejudicial, pode colocar fogo na sua casa. Eu tenho uma solução boa que é colocar mais 2 tomadas uma do lado da outra, não vai custar tão caro assim, a gente coloca uma tomada de 20 amperes e protege a sua residência. Ou seja, a venda fica cada vez mais consultiva. Quando eu entro nessa fase de ajudar o meu cliente a tomar uma boa decisão para ele, me preocupando genuinamente com o que ele quer, o consumidor fala, poxa, esse cara é diferente. Ele não está só esperando ganhar mais. Ele está preocupado em resolver o meu problema. E aí entra um ponto importante, que quando o consumidor chama 2, 3 eletricistas para fazer ali uma espécie de comparativo de preço, talvez o que perguntou mais já saia na frente naturalmente, né? Porque ele mostrou interesse, mostrou que está mais preparado agora com as informações, correto? Perfeitamente. É por isso que eu falo que você tem perfis diferentes de profissionais, perfis diferentes de consumidores e clientes. E eu sempre digo que não existe cliente difícil. O que existe é vendedor sem estratégia. Tem casos e mais casos de vendas muito bem feitas, porque na hora da materialização da entrega, eu cito de novo a sacada, nós fomos conhecer a empresa que fabricava a sacada. Ele falou assim, olha, o vidro que eu utilizo é este aqui. Pisa nele. Eu, como assim? Não, fica de pé nele, em cima dele. Então ele me fez ficar em cima do vidro que ele utilizava numa lâmina de vidro para falar a resistência que tem. O senhor deve pesar uns 80 e poucos quilos. Tá vendo? É muito mais que isso. Botou minha esposa junto comigo. Tá vendo? Tem mais de 140 quilos aqui. E o vidro aguenta. Então ele materializa a segurança do vidro, que não vai estourar. Aí, olha, esta é a roldana. Este é o fecho. Esta é a guarnição que eu uso para impedir a entrada de água. Então, a segurança que deu foi sensacional para a gente fechar o negócio. Tinha 2 orçamentos muito mais baratos. Mas você fala, pô, é minha vida. É a proteção contra o frio, contra uma queda, contra um material desse que pode cair, machucar alguém ou ser processado. Então, a empresa que fechou, muito mais caro, evidentemente, me passou a segurança necessária para fechar o negócio. Mas, João, tudo que a gente conversou até aqui depende de uma visita presencial ao cliente. Perfeito. E talvez o pessoal esteja nos assistindo e fale assim, cara, eu entendo, mas no meu dia a dia não dá tempo. É tudo por telefone. Dá para fazer algumas dessas coisas por telefone ou você entende que até certo ponto ou não vale a pena investir no presencial? Vou inventar, não, se é para trocar uma lâmpada, manda orçamento por telefone, conversa, beleza. A partir daí tem que ser presencial ou tudo no presencial. Como você entende? Não, dá para usar e dá para você utilizar já os primórdios da inteligência artificial. Hoje já tem gente utilizando a inteligência artificial para preparar online os seus orçamentos. Então ele dá um comando lá, ó, por favor, chat ou qualquer um dos softwares, prepare o orçamento para o cliente tal, dessa forma, assim assado. E está pronto o orçamento. Porque você treinou seu robozinho para fazer isso. E quanto mais rápido eu passar e mais assertivo for essa comunicação, então olha, ele pediu 15 trocas de interruptores e 18 lâmpadas fluorescentes. Eu vou trocar isso. Meu robozinho de inteligência artificial fizer, eu não tenho dúvida que ele vai chamar a atenção pela velocidade. Existe também o profissional que tem o seu backup, que tem ali uma pessoa no escritório que possa auxiliá-lo, que possa fazer esse trabalho. Olha, o seu orçamento é só isso, a minha atendente vai daqui a 2 horas estar o orçamento na sua mão. Mas nada é melhor do que o presencial. Quando você entra na casa do cliente, quando ele te dá essa oportunidade de oferecer a casa para ser visitada e você fala assim, olha, aqui cabe isto, como opção que talvez não seja fechado naquele momento, mas que possa ser, por exemplo, uma coisa aspiracional. Olha, aqui cabe bem um ar-condicionado nessa casa, mas eu não tenho dinheiro agora. Pois não. Se um dia a senhora precisar, sabe que a gente faz a instalação,
entrega sem muito problema para a senhora. Tem uma coisa interessante que você falou da inteligência artificial, que a gente sempre pensa que é muito distante da gente, que é difícil usar. E até uma dica para quem está assistindo a gente, alguns episódios atrás, em outra temporada, a gente fez um episódio aqui sobre o COBE, a inteligência artificial da Cobricom, que você, profissional eletricista, pode usar para conseguir fazer o teu orçamento, para levantar sobre informações sobre cabeamento. Então também tem esse serviço que é totalmente gratuito, à disposição, é só buscar por COBE, ali mesmo no site da Cobricom. Mas diz uma coisa, na tua visão, João, quais os principais erros desses profissionais autônomos quando vão se vender? Então, eu ia falar o maldito desconto. Desconto, meu amigo, não se dá. Desconto se negocia, se troca, se vende, mas não dê desconto. Negocie esse desconto. Por quê? A coisa mais fácil do mundo é se você ser comparado nessa hora. E o consumidor, ele vai barganhar, faz parte de todo o processo da venda. Chega a hora de barganha e discussão que você fala, olha, o teu concorrente está R$200 mais barato. E aí você, como negociador, e sabendo de todo o aparato que envolve, fala assim, mas além do preço, que outros benefícios ele vai entregar para a senhora ou para o senhor? Force o seu consumidor a falar de novo com perguntas abertas. Não, é só o preço. Sim, eu lhe dou 2 meses de garantia do meu trabalho, ou dou 4 meses de garantia do meu trabalho. Eu vou entregar o seu ambiente mais limpo que eu recebi, porque eu vou passar o aspirador para não deixar uma limalha aqui no chão. A senhora vai ver toda a proteção que a gente faz, como nas obras anteriores. E aí, tenha um book no celular para mostrar os trabalhos que foram feitos. Olha, como era, como ficou. Como era, como ficou. Para materializar e diminuir também esta possibilidade de você ser trocado por valor. Mostra e logicamente, estimula a sua cliente a falar assim, mas a senhora notou que eu vim aqui com todo o apetrecho de segurança para não ter nenhum problema para a senhora aqui de choque, a gente vai isolar a sua área. Isso foi colocado também no orçamento dos meus concorrentes? Faça ela trabalhar um pouquinho para você nessa pergunta, porque ele vai barganhar. E aí aquele menos preparado na negociação fala assim, não, eu cubro o desconto dele então. E aí está o grande erro. Porque você minoriza, desvaloriza o seu trabalho. E aí o que vai acontecer naturalmente? Ele vai pegar esse orçamento e vai tirar a diferença no material que ele vai usar. E aí ele vai trocar um cabo Cobrecon, que é normatizado, por um cabo desbitolado. Aí ele vai pegar uma marca de fita isolante que deveria ser a melhor e vai colocar aquela que não dá uma resistência melhor. Aí ele vai trocar todo aquele material de primeira linha por um material de terceira qualidade. E aí a obra dele vai dar problema e ele nunca mais vai ser chamado. Ele não entende que ele deveria valorizar demais as marcas poderosas que estão com ele, destacar isso no orçamento. Olha, a senhora viu aqui que as marcas que a gente está trabalhando são marcas endossáveis. Ele vai utilizar esse mesmo material? Ela pode falar assim, ele falou que é tão bom igual. Eu falo assim, olha, eu não garanto as marcas que não estão aqui no meu orçamento. E ter essa segurança, assim como foi passado, como eu te falei, no caso do envidraçamento da sacada. Aí eu vou te trazer uma pergunta difícil, mas que é o seguinte, que você me deu essa resposta e concordo 100% com ela, mas eu me coloco também no lugar do eletricista no campo. Eu tenho uma empresa, eu lembro principalmente do começo dela. No começo dela, e talvez imaginando o eletricista está começando a carreira, você está ainda investindo dinheiro, você está precisando de cliente, você não pode perder cliente. E você sabe que quando você usa essa técnica, pode ser que o desconto seja fundamental para aquele cliente. Você vai perder esse cliente, né? Pode acontecer, né? Então é claro que quando você tem muito cliente, você tem uma boa carteira, você tem uma boa imagem, ele não vai nem fazer falta, porque ele não era um bom cliente para você. Verdade. Normalmente o cliente que quer só desconto não é um bom cliente. Tem razão. Isso é uma coisa que eu já aprendi na vida. O cliente que mais pede desconto, é o que mais vai te largar, o que mais vai reclamar,
Cliente ruim já começa no desconto. Mas o grande ponto, imagina que ele tá nessa fase. Poxa, João, você. Eu quero chegar nessa fase, mas hoje eu não posso abrir mão disso, que eu preciso levar comida para casa. Como ele consegue trabalhar para chegar nessa fase? Troque o desconto. Troque o desconto. Porque aí, se ele precisa disso, se ele precisa dessa obra, ele vai ter alguns trunfos na hora. Assim, então é o seguinte, olha. Mas é R$200. A senhora faz esse pagamento no Pix? Se a senhora pagar no Pix, eu faço por esse valor. Olha, se eu puder trabalhar no sábado que vem, no próximo sábado, eu faço por esse valor. Então, tenha alguns ganhos, algumas cartas na manga para você negociar. Porque se você já fez todo o seu limite e não tem nada, saiba que o cliente vai fazer isso. É rito. Faz parte do rito da negociação. Então, prepare um orçamento um pouquinho acima do valor. E qual é a sua cartada? Se ele pedir desconto, eu vou pedir para ele abaixar o prazo, me pagar no Pix. Se ele pedir um desconto, eu vou falar assim, então eu posso vir no sábado, que é um dia que eu tenho livre, que eu não vou, que eu vou adequar com a minha agenda. E tem essas propostas. Olha, eu posso trabalhar depois das 18 aqui? Ou o prédio o condomínio não deixa? Porque se tiver essas possibilidades, pode ser trocado pelo desconto. O só dar o desconto pode fragilizá-lo. E pode falar assim, o cliente pode pensar, poxa, ele baixou demais o preço. E talvez não feche na desconfiança. Então, por isso que eu falo, não dê desconto. Troque ou negocie o seu desconto. E aí tem um tema que a gente não entrou ainda, que imagino que é muito importante, que é a parte digital. Porque você falou muito da presença física e de tudo mais. Mas é fundamental hoje que o eletricista também saiba usar as mídias sociais para se vender? Ou ainda não? Ou você acha que isso não é fundamental ainda? Eu acho que passou da hora. É extremamente fundamental que ele esteja bem visto, né? Ele vai ter mais dificuldades, porque para você ganhar notoriedade, você vai ter que começar a pagar, né? Principalmente no Instagram. Mas se você tem uma boa rede de contatos, eles vão te divulgar. Então, olha, fiz um trabalho tal, veja aí como que era e como ficou. Claro, você não vai expor a casa do cliente. Você vai expor o detalhe do interruptor, do ar-condicionado bem instalado, da troca dos benjamins, aquela coisa toda, da instalação da tomada USB. Mostra como era, mostra como ficou. E coloca lá, quer saber mais? Clique aqui na nossa bio, clique na nossa página para saber mais do nosso trabalho. Siga-nos no Instagram, essa coisa toda. E você vai crescendo em relevância. Nós vimos o profissional que falou da necessidade de você se aperfeiçoar, fazer cursos. Vá fazendo, vai melhorando e vai ampliando o seu mix. Porque quanto mais maior for a sua oferta, melhor para você. Então, eu instalo também painéis solares, eu instalo ar-condicionado. Então, você é um profissional cada vez mais robusto. E ainda que começando, nós vamos escolher os nossos clientes. Você sabe que, começando na carreira, você não vai falar nos grandes condomínios. Você vai ali começar num negócio de família, numa ação entre amigos, vão divulgar você, aí você vai gerando dinheiro, de repente você vai fazendo a comunicação no Instagram e a coisa vai melhorando. O Instagram é tão poderoso, João, que tem um colega que a esposa dele é depiladora. E ela fazia 5, 6 mil panfletos cada quinzena para distribuir na cidade dele. O retorno era de 3 pessoas para 6 mil panfletos. 0,0005%. Ela foi para a mídia social e começou a mostrar, né, com toda a descrição, o trabalho. Não vence. Então, assim, fez na cauda curta, fez só na cidade dela, próximo do bairro, para evitar também deslocamentos. Ela não dá conta mais. Então, o divulgar na rede social de um modo bacana, para mim, é fundamental. E a parceria entre eletricistas? O quanto um eletricista pode ajudar o outro, firmar grupos de WhatsApp? Porque eu imagino que deve ter muito eletricista negando o trabalho porque aquele dia de agenda não poderia. Existem técnicas de os eletricistas se juntarem ou você entende que eles se veem como concorrentes? Dependendo, ele pode se ver como concorrente, sim, mas eu vejo esse movimento associativista não só no serviço, mas nas redes varejistas, por exemplo, né?
nós temos em São Paulo grandes, no Brasil inteiro, né, grandes redes de Matcom, que elas não estão juntas para concorrer uma com a outra ou para roubar cliente uma com a outra, mas para aprender um com o outro. Então, o grande negócio do associativismo é você fortalecer e se tornar mais robusto. Eu, como consultora, desenvolvi um projeto com mais 3 amigos e para parecer mais robusto na mídia social. Já encerramos isso porque agora cada um está num momento bem bacana de carreira. Mas nós criamos uma espécie de uma rede com 4 negócios de consultoria muito parecidos, mas para mostrar que a gente tinha coesão. Olha, o perfil do João é esse, da Elvira, do Marcelo, do Adriano. São 4 consultores que trabalhavam com o mesmo nome, embora fossem 4 empresas diferentes. Então, se aliar a bons eletricistas gabaritados, que tenham, de repente, especialidades diferentes, eu acho que é fundamental. Fundamental, é uma ótima ideia, inclusive. E como manter relacionamento com o cliente? Dá para manter? Assim, fui lá na minha casa, instalei o ar-condicionado. Esse é um serviço que dá para de vez em quando ligar para o cliente, entendeu? Ou você entende que nesse segmento não, acabou, não tem mais o que fazer? Não acabou, mas é assim, acho que você pode começar uma relação com, olha, gostaria muito que a senhora seguisse a gente no Instagram, para ver os trabalhos que a gente está fazendo e, se precisar de nós, saber que a gente está ali sempre para lhe atender. Se a senhora permitir e quiser, a gente segue a senhora também. Mas a gente não vai fazer isso sem a sua permissão. Então, tente criar pelo menos ali esta relação com o cliente, com a cliente. Tem alguns que gostam disso. Então, vai mandando ali as comunicações no Instagram. A mídia social ajuda bastante. Evidentemente, tem aquele que já vira parceiro quando você deu match na conversa, o cliente é bacana, o eletricista é bacana, o profissional é bacana. E aí deu liga. Quando dá liga, tá tudo certo. E vira amigo e vira parceiro por muito tempo. Mas tem que ter muito cuidado para que você não pareça invadir esse mundo do consumidor. E depois que você faz o teu trabalho, a tua instalação, 1 semana, 2 depois, ligar para o cliente, saber o que ele achou e tudo mais, você acha que isso faz uma diferença para o cliente? Ele fica feliz? Isso incomoda o cliente? Isso traz problema do cliente falar, vixe, quebrou, não sei o que você sente? 200%. Para mim, é a parte mais importante do processo da venda. A gente fala que a venda começa com o planejamento, depois ela passa com a abordagem, com a oferta, com a discussão, com o fechamento e com o pós-venda. O pós-venda ele pode ser o início de um novo ciclo. O cliente recebeu o produto, estou passando aqui para saber, está tudo certo, o senhor tem alguma reclamação do serviço, alguma coisa não lhe atendeu? Não, João, está tudo certo, olha, foi bacana, parabéns pelo trabalho, então tá bom, estou dando como encerrado esse ciclo, o senhor fique à vontade para nos procurar sempre que for necessário, tem nas nossas redes sociais, o meu telefone. É uma gentileza tão grande que você vai deixar a porta escancarada para a próxima venda sua. E, logicamente, esse consumidor bem satisfeito, ele vai expandir seu nome. Ele vai te multiplicar e nada mais poderoso que o boca a boca nessa hora. A gente conversou bastante coisa aqui sobre relacionamento com o cliente e tudo mais, mas a atração falou um pouco menos. Você citou um pouquinho do Instagram e citou a esposa do teu amigo que tem uma clínica de depilação. Mas imagina um novo eletricista está começando a vida, ou então ele está chegando numa nova cidade e ele fala, ninguém me conhece aqui. Quais são os primeiros passos? Se você falar assim, chegasse para você e falasse, me dá uma dica, João, ninguém me conhece nessa cidade, o que eu faço agora? Eu vou na loja de material elétrico, eu vou na loja de material de construção, me apresento, lógico, vou fazer uma compra ou outra de material, vou colocar meu serviço à disposição, vou falar quem eu sou para esse lojista, porque os lojistas são, especialmente nas cidades menores, eles são poderosos indicadores, né? Eles são influenciadores na comunidade. E sempre vão indicar alguém. Então vá na loja, se apresente, mostre o seu trabalho, por isso que é importante você ter uma bateria de fotos, de vídeos, olha, era assim, ficou assado, isso era a casa antes de ser remodelada, olha como que ela ficou, sempre tendo cuidado de preservar a identidade, uma questão de lei de proteção de dados, essa coisa toda, mas valorizando o trabalho. E, de repente, estabelecendo parceria com essas lojas.
olha, o senhor tem algum programa de fidelização para profissionais? Queria muito aqui abrir uma conta com o senhor, abrir uma caderneta com o senhor. Essa pessoa naturalmente vai indicá-lo. E lógico, começou a dar match, começou a crescer, você vai ter o vizinho, você vai ter fulano, olha, eu faço isso, comece a frequentar essas rodas de negócios de materiais de construção e eletricidade da sua cidade, que sempre acontecem. Naturalmente vai acontecer, mas nada melhor que ação, eu falo, começa com uma ação entre família. Primeiro você vai fazer na família, vai ganhando notoriedade, vai fazer de graça para um, vai pagar o churrasco para outro, vai fazer isso. Depois vira uma ação entre amigos, os amigos começam a movimentar você. Quando você vê, você já está caminhando com pernas próprias e sem agenda mais para atender os outros. E diz uma coisa, João, esse trabalho que o eletricista faz, você entende que todos já estão entendendo a importância da vendas, da estratégia de vendas, ou são os mais novos, os mais velhos em idade, que estão há 40 anos no mercado, entendem que isso não é necessário? Como você entende? Porque eu imagino que quem está há uns 40 anos no mercado fala assim, nunca precisei disso, nunca precisei de Instagram, nunca precisei botar, como é que chamou? Polaina no pé, sempre deu certo, por que eu vou mudar? Esses que estão há 40 anos no mercado e deram certo e estão dando certo assim, podem continuar como tal, você acha que eles precisam começar a repensar? João, eu vou fazer um paralelo com o representante comercial, que é uma das figuras que eu mais convivo no dia a dia. Tem representantes que são mais de 30 anos carregando pasta, fazem isso com excelência, mas tem representantes que já estão vendo a inteligência artificial, já tem páginas no Instagram, que tem aplicativos próprios. Ele correu atrás de fazer isso porque ele viu que ele não podia parar e ele continua atualizado, apesar de ser 70 a mais às vezes. A idade, o etarismo, ele está caindo por terra. Por quê? Hoje nós temos, o próprio Cláudio Cons falou do déficit de vagas que nós temos. Nós estamos com muita vaga que não é reposta, sobretudo no Matcom e em lojas de materiais de construção, né? Então, como que a gente pode amarrar uma coisa com a outra, né? Como que eu posso me atualizar? Será que esse eletricista, um amigo que está nos assistindo agora, você está preparado para o futuro? Você está olhando para o carro elétrico? Você está olhando para as tomadas mais complicadas? Será que essa pessoa está fazendo os cursos de reciclagem que foram sugeridos aqui? Porque quanto mais ele fica preocupado com isso, quanto mais ele vai se atualizando, o arsenal dele fica poderoso. E ele cada vez se valoriza mais. Mas se é aquele que parou lá, só faço instalação de chuveiro, residência, ar-condicionado, não é comigo. Não vai mais ter espaço. Porque você não vai ter essa pessoa que queira serviços tão triviais. Então, a evolução é necessária e o etarismo, para mim, ele não tem barreira hoje. Você acha, a gente está seguindo para o final, que hoje o mundo está mais difícil para eletricista ou não? Vou te contar do contexto da pergunta. Talvez há 40 anos atrás ele precisava entender como trabalhar como eletricista e pronto. Agora ele precisa aprender sobre marketing pessoal, ele precisa aprender sobre vendas, ele precisa aprender sobre mídia social, ele precisa aprender sobre gestão. Isso tudo fez com que o trabalho dele ficasse mais complicado no teu ponto de vista? Ou não? Ele naturalmente já foi pegando o jeito e hoje ele toca com a mesma facilidade de antes? Vamos separar as coisas. Para aquele que é informal, para aquele que usa isso como um hobby ou como extensão de renda, não deve estar mudando muita coisa. Mas aquele que é o profissional autônomo, para aquele que está atualizado, que tem bastante necessidade de crescer, o mundo mudou totalmente, inclusive na questão de impostos, de gestão, de cuidados com LGPD, de cuidados com a entrada em condomínio, né? Ele tem que ter uma série de cuidados e de alertas que devem ser feitas para ele, para que ele esteja preparado, cada vez mais antenado do que acontece no mundo. Eu não posso fechar os olhos e falar assim, não, mas câmera não é um negócio que vai durar. A casa inteligente, um movimento vai passar? Claro que não. Então eu tenho que ter essas soluções e está cada vez mais complicado. Eu tenho que saber cada vez mais. Preciso saber inglês? Não sei. Porque se você está usando tantos materiais que existem configurações, de repente está tudo em inglês e você não vai saber mexer naquilo. Vai ser por tentativa e erro? Ou você vai saber o básico do inglês para aquilo? Não sei a resposta para isso.
Ah, mas o inglês eu consigo fazer porque eu tenho um chat GPT aqui que me ajuda. Ótimo. Mas é bom a gente ficar alerta, porque de repente até uma outra língua eu vou ter que começar a pensar. E aí a nossa última pergunta antes do encerramento é: existe um cliente que eu chamo de cliente Google, sou eu. Antes de eu ir no médico, eu já pesquiso toda a doença. Claro. Antes de eu chamar o eletricista, eu já sei tudo o que ele tem que fazer. Então vamos imaginar que quando chega o eletricista na minha casa, eu já digo, olha, eu já pesquisei, é isso, tem que fazer. Tarana. Como lidar com esse cliente? Porque eu sei que eu sou chato. Porque normalmente, por mais que eu tenha estudado, eu estou errado. Como lidar com o cliente Google? Estando mais bem preparado que ele. E não desafiando essa pessoa. Mas você vai falar assim, olha, de fato isso pode acontecer, mas não é o que parece nesse momento. Aqui a gente tem um movimento que pode ser uma queda de tensão causada por A, B ou C, mas nunca entrar em confronto com o cliente. Porque de fato, e quando o cliente ele já fez essa pesquisa, ele está com um escudo gigantesco, eu sei mais do que você, e não sabe. É a mesma coisa que você falou do médico. Não adianta, o médico sabe muito, mas ele estudou 6 anos, especializou, e você em 20 minutos de Google já acha que sabe mais que ele. Mas ainda que o cliente tenha essa certeza, não o desafie. Apenas trabalhe novamente com as perguntas abertas. Mas o que o senhor considerou para tomar essa decisão? Para ter essa informação? Não, eu fui pesquisar no Google, sim. Mas olha só, aqui existe essas situações que podem sugerir o contrário. O senhor pesquisou isso? Não. Então vão aqui, deixa eu ver. A gente vai discutir um pouquinho isso mais à frente. E deixa o cliente à vontade. Mas não enfrente, não desafie o seu cliente. Isso pode ser o fechamento de um pedido negativo. Não sei se é a mesma pergunta, mas eu vou incluir mais uma que quem está assistindo pode falar. Não, você não falou do cliente mais complicado, que é o cliente chato ou mal educado. O cliente chato ou mal educado, como agir? Ou até que ponto chega o momento de falar, puxa, não é para mim? Existe algum cliente que a gente fala, pô, não, é grosseiro, não é para mim? Ou todos têm técnica pra gente trabalhar? Tem, mas às vezes não é para você. E já aconteceu comigo na consultoria. De ter uma pessoa do outro lado que espere que você faça uma ação para ajudar a empresa, mas que vai prejudicar a funcionário. Eu não vou fazer isso. É um princípio meu, uma questão moral, ética. Ah, mas então você acha que eu estou errado? Veja, eu acho que os nossos princípios são diferentes. Segue sua vida, eu sigo a minha e está tudo certo. E eu posso indicar outros profissionais que podem lhe atender. A mesma coisa acontece. Se a coisa sai do controle, a culpa é nossa. Porque se o consumidor é chato, ele é chato sempre. Com você, com o porteiro, com um monte de outras pessoas. Então, de repente, você fala assim, cara, eu me conheço, esse cara vai falar 2 ou 3 besteiras e eu vou perder a paciência. É melhor não atendê-lo. E ser direto, falar assim, amigo, só me desculpe, eu não tenho agenda, faz uma saída pela direita, você não vai falar, não atendo gente chata, não dá para falar isso, né? Porque de repente pode ficar pior ainda, mas é melhor recuar do que se estressar. E tem gente também que vai ver pelo em ovo. Olha, cuidado com o meu piso, hein? Esse piso custou tanto. Já é um alerta que se cair uma chave de fenda ali e riscar, cara, vai ser um BO daqueles. Então tenha muito cuidado com isso também, que de repente o barato, de repente é um orçamento de nada, um pedido de, sei lá, R$1.000, você vai pagar R$1.000 na peça do piso, do revestimento da mulher. Olha, imagina que pode acontecer. Fora a dor de cabeça, que às vezes custa tão caro quanto R$1.000. A tua imagem, ela vai falar mal de você no Instagram. Olha, o cara foi desrespeitoso. E aí tem aquela história, pega uma janela ali da filmagem, te rebaixa. É muito complicado. Então, cuidado com gente chata. Se a coisa fugir do controle, a culpa é nossa. Então, evita esse tipo de gente. João, queria te agradecer demais. Foi uma aula aqui, de verdade. Aprendi muito com você, com cada uma das dicas. Um reminho. E eu queria que você deixasse uma última mensagem para todo mundo que está assistindo a gente. Se quiser, olha ali para a tua câmera. Bom, o colega nosso, primeiro uma honra estar aqui com vocês. Não tenha medo de negociar o seu pedido. Não tenha medo de perder o pedido para o seu cliente. Às vezes o nosso enfraquecimento pode tornar a nossa profissão cada vez menos valorizada. Então, explore os seus diferenciais, venda aquilo que você tem com maestria, que é a sua experiência. Nada pode tirar o valor dessa sua experiência.
Então valorize ela, esse tempo que você está se dedicando à sua profissão, e esse tempo custa dinheiro, tem valor para você e custa dinheiro para o seu cliente. Não dê desconto, troque seu desconto, venda o seu desconto e valorize o seu passe. Muito obrigado, João, e a todos que ficaram com a gente até aqui, muito obrigado. E não acabou não. Mais pra frente, mais um episódio do Resenha Elétrica da Cobricom. Obrigado!